pode se colocar de pé no seu lugar? Vamos adorar Jesus nessa manhã. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam nas trevas da sombra da morte, raiou uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Eu convido você a levantar as suas mãos e dar uma linda salva de palmas àquele que nasceu. Aleluia, Jesus, nós te adoramos nessa manhã. Tu és adorado, Senhor, no meio da tua igreja. Aquele que nasceu para que tenhamos vida e vida eterna. Aleluia! Aplauda o nome de Jesus com alegria. Ele merece toda adoração. Aleluia! Aleluia! Os céus e o firmamento declaram quem tu és e quem sempre serás. A minha vida em todo o tempo declaro que fizestes e ainda fazes. Venham também todos os povos, tudo tem tudo, louve ao Senhor. Venham também todos os povos, tudo tem tudo, louve ao Senhor. Aleluia! Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso. Aleluia! Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso. Os céus e o firmamento declaram quem tu és e quem sempre serás. A minha vida em todo o tempo declaro que fizestes e ainda fazes. Venham também todos os povos, tudo que tem fogo, louve ao Senhor. Venham também todos os povos, tudo que tem fogo, louve ao Senhor. Aleluia! Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso. Aleluia! Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso. Aleluia! Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso. Aleluia! Reina o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso. O teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá esta canção. O teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá esta canção. O teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá esta canção. O teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá esta canção. Muitos anos atrás, em uma cidade da Galileia chamada Nazaré, havia uma jovem que se chamava Maria.
jovem obediente a Deus e que tinha um coração bom e limpinho. E Deus, lá do céu, se agradou de Maria e a escolheu para ser a mãe do menino Jesus, aquele que seria o Salvador do mundo. Um dia, um lindo anjo enviado por Deus trouxe uma mensagem para Maria. E o anjo disse assim: Salve, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que dará à luz um filho, e colocará o nome de Jesus. Este será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Mas José, o noivo de Maria, ficou muito confuso com aquela situação. Afinal de contas, eles não eram casados. Então, como Deus gosta de tudo direitinho, mandou uma mensagem para José também. E o anjo do Senhor apareceu para José em um sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E José confiou nas palavras do anjo, pois sabia que ele era enviado por Deus, e José amava Deus, e confiava nas suas palavras e promessas. Passou algum tempo, e agora a barriguinha de Maria já estava grande. Mas eles precisavam viajar para Belém, para se alistar na cidade onde nasceram, pois esta era a ordem do rei. E lá se foram José, Maria e o menino Jesus, ainda dentro da barriguinha da mamãe. Iniciaram então uma longa viagem. Ao chegarem em Belém, encontraram a cidade completamente cheia de pessoas, vindas de todas as partes para se alistar. Maria, cansada e quase para dar à luz, escorava-se em José. E lá iam os dois à procura de um quarto ou um lugar onde Maria pudesse descansar um pouco. Mas era inútil a procura, tudo lotado. As hospedarias estavam cheias, todos diziam: não há lugar. Quando em uma certa hospedaria alguém falou: talvez tenhamos um lugarzinho aqui na estrebaria. Talvez aqui dê para vocês descansarem um pouco. E é só o que podemos lhe oferecer. E lá no campo estavam os pastores, cuidando de seus rebanhos, quando o anjo lhes apareceu. E lhes deu a notícia do nascimento do menino Jesus, o Salvador do mundo, o perfeito Filho de Deus. E lá foram os pastores, ao encontro do menino Jesus. Que alegria deveriam estar sentindo em seus corações. Deixaram para trás o cansaço e saíram apressadamente. Em um outro lugar, Deus mandava que uma estrela guiasse também os reis magos até Belém, para que encontrassem o menino Jesus e o adorassem. E a estrela obediente ensinou-lhes o caminho. Agora sim, estava completa aquela linda noite. José, Maria, os pastores e os reis magos. Ah, sem contar os animaizinhos. Todos adoravam ao menino Jesus, deitado em uma simples manjedoura, mas que seria o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
a história do nascimento do Rei dos Reis, prometido por Deus, anunciado por profetas e anjos e esperado por muitos. Era uma época sem esperança e sem paz. A história nos mostra que havia um silêncio de 400 anos, onde não havia registro do próprio Deus falando com o seu povo por meio dos profetas. Muitos aguardavam pelo Messias prometido. Onde estava o Messias? Onde estava o Redentor? O tempo passando e o Messias não chegava. Então, há cerca de 2000 anos atrás, pela providência de Deus e o tempo certo, chegou. E Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, pequena cidade da Galileia, para falar com uma virgem chamada Maria, que estava para se casar com um homem chamado José, da descendência de Davi. E disse-lhe o anjo: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Não temas, achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, pois ele salvará o povo de seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ao chamarão Emanuel, Deus conosco. Maria foi escolhida para viver algo incomparável. Será que ela entendia que esse filho seria a luz do mundo? Que ele seria o servo sofredor? O pão que desceu do céu? O verbo que se fez carne? Maria, tu sabes que o teu bebê andaria sobre as águas. Será que tu sabes que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos redimir e que o filho a quem tu deste a luz iluminaria a ti. Maria, tu sabes que o teu bebê faria os cegos verem. Tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria. Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz, e que ao beijar teu bebezinho beijavas o próprio Deus. Será que tu sabias? Os cegos verão, surdos ouvirão, os mortos viverão, e até os mudos cantarão louvores ao Maria, tu Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra. Tu sabias que o teu bebê governará as nações.
tu sabes que teu filho é o Cordeiro Santo de Deus e a criança em teus braços era o grande
colocar de pé no seu lugar? Não há nome mais doce, não é nome mais alto que o nome do nosso Jesus. Não há nome mais poderoso que o nome do nosso Senhor. Vamos adorá-lo. Na grandeza do seu nome, corações se voltarão, reconhecendo o Filho enviado pelo Pai, como herança prometida, as nações receberá, e todo povo, tribo e língua então declarará. Vamos cantar. Jesus, nome mais doce, nome mais santo. Jesus, nome mais doce, nome mais santo. Quando seu domínio estiver completo, então o Pai se alegrará no Filho ao receber sua criação. Novos
digno da nossa adoração. Ele veio como um homem, como um menino, para que hoje eu e você tivéssemos vida eterna, tivéssemos salvação. Ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Obrigada, Jesus, porque o Senhor veio como um homem, sofreu, servo sofredor, o Verbo se fez carne. Nós te adoramos, Jesus, nessa manhã. Adorado, Senhor, nós adoramos o teu nome, o único digno de toda adoração. Jesus, Jesus, não há nome mais doce que o teu. Aplauda bem forte o nome mais doce, o nome mais santo, o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que manhã especial, que tempo especial. Nós celebramos a vinda do Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Glorificamos o teu nome, Senhor. Teu nome é doce, teu nome é lindo, teu nome é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. Glória a Deus, bom dia. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? E enquanto você aplaude, você diz: glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que privilégio que nós temos de nessa manhã de domingo estarmos reunidos para celebrar o nascimento do Filho de Deus, celebrar o tempo em que Deus visitou a terra e veio nos trazer salvação. É muito bom, é maravilhoso estarmos aqui. E eu quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado, por gentileza. Nós vamos orar uns pelos outros, e é uma oração de gratidão. Fala para a pessoa que está aí de mão dada com você: que bom ter você aqui comigo hoje de manhã. Que tempo especial, não é? É muito bom, nós estamos aqui reunidos em família, e Deus tem algo muito especial para nós. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Deus, pelo privilégio, pelo grande privilégio de estarmos reunidos aqui nesta manhã, para celebrar, neste culto especial de Natal, celebrar, Senhor, o teu amor, celebrar o fato de que o Filho de Deus veio até nós para nos redimir, para nos salvar, para fazer com que a nossa vida tivesse um novo sentido, tivesse um propósito definido. Abençoa cada pessoa que está aqui, cada família que está aqui representada. Eu te peço em nome de Jesus, que os céus estejam abertos sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. E todos digam amém. Dá um abraço forte nessa pessoa que está do seu lado. Diga para ele: que bom ter você aqui comigo hoje. Muito bom ter você nessa manhã tão especial. Pode se assentar no seu lugar. Queridos, quero falar a respeito desse dia, desse momento, desse tempo que nós temos de celebração. E o tema do que eu vou falar hoje de manhã, ele é do céu à manjedoura. Quando a gente pensa, quando a gente para analisar como Deus ele planejou a vinda do Filho,
como Deus planejou para que nós fôssemos alcançados. Do céu, Ele desce para uma manjedoura, um lugar muito simples. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, Ele vem num lugar muito simples. E aí o que é que a gente entende disso? O amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então Ele desce do céu, Ele deixa a sua glória para vir aqui na terra cumprir a sua missão. Eu quero que você me acompanhe na leitura de Isaías capítulo 9. Isaías descrevendo o Messias, Isaías falando a respeito do Salvador. Isaías diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. O mundo estava em trevas no momento em que Jesus veio. Como hoje, pessoas infelizmente estão em trevas, mas da mesma forma como Ele veio no passado e trouxe luz, hoje Ele pode vir também e trazer luz para as pessoas. E o profeta Isaías continua dizendo assim, no versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Esse menino será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa era quando Isaías estava falando a revelação do caráter de Deus. Ele tem essas características: Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E o que é que Ele vai fazer? Isaías diz: Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então o profeta Isaías, considerado profeta messiânico, ele está falando a respeito da vinda do Filho de Deus, de como ele viria e como ele resolveria o maior problema que nós tínhamos. Então eu quero pensar e meditar junto com você hoje de manhã. A celebração do nascimento de Jesus Cristo é um dos momentos mais marcantes na história humana. E aqui deixa eu abrir um parêntese. Tem muita gente, e não sei por que cargas d'água, no meio evangélico, fica aquela pergunta: mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas não tem nada a ver, isso é uma festa pagã. Gente, vamos deixar de complicar as coisas, a data, não há uma precisão, não há uma data precisa. Esse tempo é o tempo que a gente usa para refletir a respeito desse assunto. Vamos usar esse tempo para refletir a respeito desse assunto. O que é importante nós entendermos: o Filho de Deus veio, e se Ele não tivesse vindo, nós estaríamos perdidos, mas Ele veio. Se foi dia 25 de dezembro ou não foi, não interessa. Para mim, o Filho de Deus veio no mês de agosto. Foi quando eu entreguei minha vida para Jesus, em 1983. Aquele foi o Natal para mim, foi em agosto. Para você pode ter sido em janeiro, março, abril, qualquer outro mês. Foi o dia em que Jesus entrou na sua vida. Mas uma coisa é certa: Ele veio. E nós estamos aqui hoje para celebrar isso, esse momento marcante na história da humanidade. Essa data, nós precisamos entender bem, ela vai muito mais além de uma tradição ou de um feriado no nosso calendário. Essa data, o Natal, ela nos remete a um evento que não mudou apenas o curso da história. A história foi mudada antes dele e depois dele. Mas não se resume a isso. Essa data, ela também mostra a trajetória que foi mudada na vida de muitas pessoas. Você é um exemplo disso, sim ou não? Sua vida foi mudada um dia, porque Jesus entrou nela. Então,
essa é a celebração que nós fazemos, a celebração de mudança de vidas, vidas que permitiram um dia se abrir o coração para a mensagem transformadora da salvação. O que é que nós podemos refletir também a respeito desse tempo? O Natal, ele é um evento histórico com significado eterno. Quando Jesus veio, ele inaugurou um novo tempo, ele inaugurou uma nova era. O nascimento de Jesus não foi um acontecimento aleatório. Na verdade, ele é o ponto culminante de um plano divino traçado desde o início dos tempos. Quando você olha lá para o livro de Gênesis, capítulo 3, quando o homem falhou, quando o homem pecou, ali Deus estabeleceu um plano. E ele disse assim: olha, a semente da mulher vai esmagar a cabeça de Satanás. Naquele dia, ele estava dizendo, Deus estava dizendo, a salvação virá para o homem, e essa salvação, ela veio séculos depois. Ao longo de toda a Bíblia, há uma expectativa, e essa expectativa vai crescendo. Na medida em que você vai lendo a Bíblia Sagrada, você vai percebendo, lá de Gênesis, você vai passando pela lei, você vai passando para cada etapa, e você vai percebendo que essa promessa foi feita, e a cada dia o desejo do homem, o anseio do homem pela vinda do Messias, aquele que traria redenção, luz e vida para todos. O momento do nascimento de Jesus, ele foi planejado cuidadosamente por Deus. Daqui a pouquinho eu vou mencionar para você Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas eu vou deixar para depois. E o que é que a gente comemora também? O que é que o Natal representa para nós? A demonstração do amor incondicional de Deus. Em João 3,16, um texto clássico, acredito que todos nós aqui sabemos, João 3,16, conhecemos esse versículo. A palavra diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é muito grande. O amor de Deus, ele é incondicional. O que significa isso? Deus não estabeleceu condições para que ele pudesse nos amar. Olha, vou amar você quando você fizer isso, vou amar você quando você estiver bonitinho, vou amar você quando você não tiver defeito nenhum, vou amar você quando você estiver todo bonzinho. Se ele tivesse feito isso, nós nunca seríamos alcançados, porque nós não temos bondade, nós não temos nada de bom dentro de nós. A palavra de Deus diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós não merecíamos nada da parte de Deus, ele nos amou. E eu quero que você saiba de uma coisa: não há nada que a gente possa fazer que vá fazer com que Deus nos ame mais. Não há nada que eu possa fazer que vai fazer com que Deus me ame menos. Posso fazer o que for, ele continua me amando com amor incondicional. Ah, então pastor, quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, que está tudo bem numa boa? Pode, você é livre para fazer o que você quiser, mas existe um negócio chamado lei de semeadura. Aquilo que eu fizer, eu vou recolher, eu vou colher aquilo que eu plantar. Então eu quero viver uma vida digna, eu vou plantar sementes que vão dar essa vida digna. Então nós precisamos atentar com relação a isso. Preste atenção, Deus enviou o seu Filho como prova de um amor incondicional. Ele não enviou um profeta, ele não enviou um anjo, mas ele deu o seu próprio Filho em nosso resgate. Em Jesus, nós vemos o Deus Todo-Poderoso se tornando humano, experimentando dores, experimentando lutas, para nos oferecer esperança e salvação. A Bíblia diz, o profeta Isaías diz que ele era um homem experimentado, homem de dores. Quando você diz para Deus: Deus, o Senhor não está entendendo o que está acontecendo comigo, ele diz assim: eu entendo,
Porque aqui do meu lado direito tem um homem que passou tudo o que você passa e ele permaneceu firme sem pecado nenhum. O Natal é um evento que transformou a história e continua transformando vidas. No passado era necessário a apresentação de sacrifício de animais. Para que o pecado fosse encoberto, animais eram levados ao templo, eram oferecidos em sacrifício. Quando o Natal acontece, quando Jesus vem, é encerrado o ciclo, após a sua morte, é encerrado o ciclo de sacrifício de animais. Por quê? Porque Jesus veio como Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, sem falha alguma, e Ele se entregou por nós. Quando a gente para e aplica o significado do nascimento de Jesus para a nossa vida, é o que nós estamos fazendo aqui hoje de manhã, relembrando esse presente precioso de Deus para nós. E eu quero, junto com você, mergulhar em 4 aspectos fundamentais, são a base do nascimento de Jesus, que nos ajudam a compreender a importância e a relevância para os dias de hoje. 2024 é relevante eu celebrar? 2024 é importante eu me lembrar e celebrar a vinda do Filho de Deus? Vamos ver se é relevante e se é importante. Primeira coisa, o nascimento de Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus. Quando o homem falhou, quando o homem pecou, quando o homem errou o alvo, ele traçou um destino, morte eterna. Mas quando Jesus veio, ele cumpre a promessa de Deus para nos trazer salvação. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14 diz: aquele que é a palavra, o verbo de Deus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se tornou carne, semelhante a mim e a você, para nos redimir. Isso é importante para nós hoje. Posso ouvir um amém bem forte? Isso é muito importante. Deus cumpriu a palavra. Por quê? Porque Deus é fiel às suas promessas. Aquilo que Deus promete para você, Ele cumpre. Aquilo que Ele falou que Ele iria fazer lá em Gênesis 3,15, quando Ele disse que a semente da mulher ia esmagar a cabeça de Satanás, Ele não se esqueceu. Abraão recebeu promessa de que seria uma nação, e em Abraão, Deus estava cumprindo a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Depois vem Davi, e em Davi, Deus diz assim: o seu trono será um trono estabelecido e que vai durar para sempre. Então o Deus que você serve hoje, o Deus que você adora hoje, é um Deus que faz promessas e cumpre as suas promessas. O nascimento de Jesus é a prova viva de que Deus promete e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele não se esquece das suas palavras, mesmo quando tudo parece que está em silêncio. Vocês ouviram no início, no momento da narração, que houve um silêncio de 400 anos. Nesse silêncio de 400 anos, gente, quantas gerações se passaram? 10 gerações. Uma geração dura cerca de 40 anos. Durante 400 anos houve um silêncio total. Mas mesmo durante esses 400 anos de silêncio, sabe o que aconteceu? Pessoas continuaram aguardando a vinda do Messias. Vocês se lembram da história, você que é apaixonado pela Bíblia Sagrada, de uma mulher que ela ficou viúva muito cedo na sua vida, e a Bíblia diz que ela dedicou a sua vida inteira dentro do templo, orando, aguardando o Messias. Quem lembra dessa história? Você já leu isso na Bíblia? Que uma mulher, ela ficou viúva muito nova, e ela disse assim: vou passar a minha vida no templo, aguardando o Messias. Você pode achar uma coisa tão comum, não é?
Nossa, que coisa sem nada a ver. Você consegue imaginar a seriedade da decisão dessa mulher? Porque uma mulher, nos tempos bíblicos, viúva, sem filhos, sabe o que ela estava fadada a viver? Grandes dificuldades. Ninguém ia olhar para ela, por ela. Ela teria que viver de uma forma sobrenatural e milagrosa. Será que a gente consegue imaginar isso? E ela decide, gente, viúva, sem filhos, ela decide viver dentro do templo, orando e aguardando a vinda do Messias. Que decisão! Essa semana eu li a respeito dessa história dessa mulher. Falei assim, Deus, que coisa mais maluca que essa mulher fez. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ela viveu e ela viu o Filho de Deus. Ela viveu e ela viu o Filho de Deus. Ela orou durante anos. Não desista daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Ele é o Deus que cumpre promessas para aqueles que o amam e esperam nele. Uma coisa me chama a atenção. Quando Jesus veio, ele veio no tempo certo. Diga assim: Jesus veio no tempo certo. Diga: na história e na minha vida. Você crê nisso? Ele veio no tempo certo. Ele não veio nem atrasado, ele não veio nem em um tempo adiantado. Gálatas capítulo 4. Olha que coisa incrível, gente. Como Deus tem tudo sob o seu controle. Isso daqui é fantástico, isso aqui é incrível. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. O que ele falou lá em Gênesis 3,15? Que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. E olha o que ele diz em Gálatas 4: nascido de mulher. Ele falou que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. E Gálatas diz: nascido de mulher, nascido sob a lei, num período em que a lei ela era rigorosa, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção como filhos. Vou enfatizar isso daqui. Ele veio na história no tempo certo e na sua vida no tempo certo. Lembra que eu falei agora há pouco? Ele veio dia 25 de dezembro. Não é relevante se foi 25 ou não. Um dia ele entrou na sua vida, você falou que sim. Esse foi o dia que Jesus nasceu em você. Amém? Mas na história, a Bíblia chama plenitude do tempo. Sabe por quê, gente? Isso daqui é muito incrível. O cumprimento da promessa não veio cedo demais, nem veio tarde demais. Veio no momento certo, revelando o completo controle de Deus sobre a história. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Vamos lá. Vamos pensar nos dias de Jesus. Nós vemos três coisas importantes acontecendo, tudo simultaneamente. A interação de três culturas. Jesus veio no tempo certo. O que é que prevalecia naqueles dias? Cultura grega. Jesus veio no tempo em que a cultura grega, vocês já devem ter estudado história e ouviram falar de um Alexandre o Grande. Não esse que tem no Brasil, é outro Alexandre. É o da história mesmo, o grande. Esse não é tão grande assim. Ele acha que ele é, mas brincadeira à parte, né? Alexandre o Grande, ele era o dominador e a língua era o grego. Sob a influência de Alexandre, a língua grega ela se espalhou por todo o mundo daquela época. Era a língua usada pela grande maioria, como hoje o inglês. Em qualquer país que você for, se você não falar a língua daquele país, mas se você falar inglês, você vai conseguir se comunicar naquele lugar. Sim ou não, gente? É assim, não é? Nos dias que Jesus veio, era o grego. O grego era a língua oficial de todos os lugares. Todo mundo falava grego em algum lugar.
Segunda coisa interessante, quem dominava o mundo na época que Jesus veio? Quem era o povo que dominava o mundo? Vocês lembram da história? Uns caras chamados romanos, eram eles que dominavam. Quem é que governava? Era Roma, o César, o imperador. E o que é que Roma contribuiu para a vinda de Jesus? O sistema de estradas que o Império Romano estabeleceu e edificou em todo o mundo daquela época. A língua grega fez com que o evangelho fosse pregado. As estradas feitas pelos romanos fizeram com que o evangelho fosse levado avante. O sistema de governo romano. E outra tradição, a tradição judaica. Os judeus forneceram o contexto teológico e espiritual para que Jesus viesse. Você quer tempo mais propício para a vinda de Jesus do que ter a língua, o jeito de levar o evangelho e o evangelho em si? Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Na plenitude dos tempos, Jesus entrou na sua vida, entrou na sua história. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? No tempo certo, Deus fez. Deus enviou o seu Filho no tempo certo. Segunda coisa, o nascimento do Salvador é a luz no meio das trevas. Nós lemos Isaías dizendo no capítulo 9, versículo 2, o povo estava em trevas. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus veio, ele veio para um mundo de trevas. Hoje, Jesus continua com a sua luz brilhando, acendendo, dando direção para as pessoas que estão em trevas. Estar em trevas significa que nós estamos vivendo sob medo, sob opressão. Quem já teve medo? Quem já teve opressão? Nós sabemos que quando a luz de Jesus brilha em nós, o medo vai embora, a opressão vai embora e nós passamos a viver debaixo da luz. Será que alguém aqui hoje de manhã precisa dessa luz brilhando sobre a sua vida? Se você precisa, eu tenho uma boa coisa para te dizer: Jesus é a luz que vai iluminar a sua vida. Terceiro ponto, o nascimento de Jesus Cristo revela o caráter de Deus. Nós já lemos e eu vou repetir com vocês, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus veio, ele revelou o caráter de Deus. Eu já falei, uma das maneiras da gente entender o caráter de Deus, é que ele tem um amor incondicional pela gente, ele não estabelece condições. E outra coisa, Isaías disse que o caráter de Deus, ele seria multifacetado, teria várias faces. Como assim? Em Isaías 9,6 ele disse que ele seria chamado maravilhoso conselheiro. Isso significa que Jesus é a fonte de sabedoria em tempos de confusão. Jesus é a fonte de sabedoria para nós nesse tempo. Está confuso, não está? Tem hora que você fala assim: pô, não estou entendendo mais nada. Não é, gente? Está confuso? O certo virou errado, o errado parece que está certo agora. Está um negócio complicado. Está ou não está? O bandido, ele faz as falcatruas dele, e ele deveria ser punido, ele é liberado, e o bom é punido. Não está dando para entender. Por isso que nós precisamos do maravilhoso conselheiro na nossa vida hoje. Mas além de maravilhoso conselheiro, ele é Deus poderoso. Isso significa que ele tem autoridade para transformar qualquer situação. Não importa o que você estiver vivendo hoje, ele é Deus poderoso na sua vida. Jesus é Deus poderoso. Ele é Pai eterno. Ele é constante, fiel e presente em todas as circunstâncias da sua vida. E ele também é
príncipe da paz. Ele traz uma paz que o mundo não pode oferecer para você. A paz que Jesus dá, ninguém pode dar igual a Ele. E último ponto, para que o Natal tenha um grande valor na nossa vida, nós precisamos entender que o nascimento do Salvador nos chama à ação. Queridos, não vai adiantar de nada a gente só saber que Jesus é salvação, que Ele é luz, que Ele é tudo isso, se nós não fizermos nada com isso que nós recebemos, com essa vida que Ele mudou, com a transformação que Ele provocou em nós. Nós precisamos agir. Como assim? Em Mateus, Jesus disse o seguinte para nós: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que a gente não permita que seja suficiente a nossa única preocupação nesses próximos dias seja com o que vamos comer ou com o que vamos beber. É muito show, é muito bom o que vai acontecer nos próximos dias, quando nós nos assentarmos à mesa com nossos familiares. A pastora Flaviane pregou há 2 domingos atrás a respeito da mesa, e nós recebemos aqui foi um belo de um banquete, não foi? Nós vamos ter a oportunidade de, nos próximos dias, na terça-feira, dia 24, no próprio dia 25, na quarta-feira, nós vamos ter com certeza a oportunidade de nos assentarmos à mesa com os nossos familiares. E esse será um tempo muito especial, para que a gente não fique só alucinado com o que vamos comer, mas que nós tenhamos ali essa palavra que Jesus falou em Mateus, dizendo assim: vocês são luz. Peça a oportunidade, crie a oportunidade lá na sua casa, lá naquele ambiente, de você falar de Jesus, de fazer uma oração. Por favor, você precisa dar uma palavra de 15 segundos, 30 segundos talvez. Não vai ser aquele crente chato que vai querer pregar a ceia toda, né? Mas que você possa pedir a oportunidade para dizer assim: nós vamos agradecer ao Deus que nos salvou, vindo e se tornando homem aqui na terra. Na saída, eu preparei uma oração para ajudar aquele que, eu não sei nem o que eu falo, pastor. Então, na saída, cada família pode retirar um papelzinho desse lá no balcão, ou os diáconos vão ficar, pastora Solange, o pessoal fica na porta para entregar, tá? Não pega no balcão não. Então, uma folha dessa por família. Aqui tem um modelo de uma oração, gente. Pastor, mas eu tenho que fazer desse jeito aí. Isso aqui é só um roteirinho para você. O que é que eu quero que você faça? Não perca a oportunidade de, em família, mostrar para todas as pessoas a importância daquele momento. Quem está entendendo? Quem está comigo? É isso. O nascimento do Salvador nos chama à ação. Não é suficiente reconhecer a importância do nascimento, nós vamos precisar agir. Nesses próximos dias, seja em atos de bondade, de reconciliação, momento oportuno, gente, para chamar alguém e falar assim: me perdoa, eu errei com você. É um momento importante, e é um momento oportuno de evangelização, de evangelismo, de falarmos a respeito de Deus. Nós podemos celebrar esse tempo. E eu concluo dizendo: o nascimento de Jesus é o cumprimento das promessas de Deus, a luz em meio às trevas, a revelação do caráter de Deus. A vinda de Jesus mudou a história da humanidade, mudou a minha história, mudou a sua história, e Ele continua agindo para mudar a história de
de muito mais pessoas nesse tempo. Amém? Se coloque em pé no seu lugar, por gentileza. Que bênção, que bênção. Como é que nós podemos refletir a respeito de como a vinda de Jesus muda vidas e histórias? Eu quero nessa manhã, junto com vocês, agora fazer uma oração. Nós vamos orar juntos. E você que nunca pensou nisso, se você está nos visitando hoje, você que vai acompanhar a transmissão, a gravação desse culto, talvez você nunca tenha feito o convite para Jesus entrar na sua vida. Sabe, gente, uma passagem que eu invisto um tempo todo Natal para refletir a respeito daquilo que Lucas descreveu quando Jesus nasceu. Um versículo que me chama muito a atenção. A Bíblia diz assim: não havia lugar para eles em lugar nenhum. Não tinha um hotel, não tinha uma hospedagem, não tinha nenhum lugar para que Jesus pudesse nascer. Por isso ele foi para um lugar onde havia um curral, havia um estábulo de animais. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. O que é uma manjedoura? É um coxo de colocar comida para animais. Porque a Bíblia diz: não havia lugar para eles na estalagem, não havia lugar para Jesus. Será que hoje tem espaço para Jesus na nossa vida? Na nossa agenda, na nossa casa, na nossa vida tão louca, corrida? Será que tem espaço para Jesus? Quando ele nasceu não tinha espaço para ele, mas hoje eu creio que tem espaço para ele aqui. Seu coração, na sua vida, na sua agenda, na sua família, tem espaço para ele. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e se você puder repetir essa oração junto comigo, que você faça isso abrindo seu coração. Eu vou fazer uma oração de confissão, vou fazer uma oração para que eu possa aceitar Jesus como o Senhor da minha vida. Eu quero que você me acompanhe, se você desejar, convidando Jesus para fazer parte da sua vida. Diga assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu me coloco em tua presença. Reconheço que sou um pecador e necessito da sua graça e do seu perdão para a minha vida. Perdoa os meus pecados, limpa-me completamente. Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus me diz que se com a boca eu confessar a Jesus e no meu coração eu crer que Deus o ressuscitou dos mortos, eu serei salvo. Hoje eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, e recebo vida eterna, perdão dos pecados. Essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, o que é que você acabou de fazer? Você acabou de dizer: Jesus, o Senhor tem um espaço na minha vida, o Senhor tem um espaço dentro da minha vida, dentro do meu coração. Eu te recebi como meu Senhor. E a Bíblia diz que nesse momento você recebe salvação. Nesse momento você recebe o perdão dos seus pecados, completamente limpo, completamente sarado agora da doença mais terrível que existe, que é o pecado. E o que é que eu faço agora? Os próximos passos, eu decido viver a minha vida para Jesus. Eu decido caminhar com Ele, olhar para a sua palavra, para que eu possa desfrutar de uma vida de comunhão com Deus. Você que fez pela primeira vez essa oração, tem alguém que fez pela primeira vez e gostaria de dizer assim: me sinto bem por ter feito essa oração pela primeira vez. Deus abençoe sua vida. Quem é a segunda pessoa? Tem mais alguém aqui? Terceira pessoa, quarta, quinta, sexta pessoa, sétima pessoa. Glória a Deus. Você que está levantando a sua mão para Jesus hoje de manhã, você recebe dele agora a capacidade, o dom de ser feito filho de Deus.
Bíblia diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E a igreja celebra ao Senhor agora, por essas pessoas que entregaram suas vidas para Jesus. Deus abençoe você, que fez essa oração pela primeira vez. Deus abençoe ricamente a tua vida, em nome de Jesus, amém? Se você estiver perto de uma pessoa que levantou a mão, dá um abraço nele e diga parabéns, parabéns pela sua decisão, Deus te abençoe de uma forma muito especial, é o dia mais importante, esse será o maior e melhor Natal da sua história, amém? Amém, igreja? Bendito seja o nome do Senhor. Foi para isso que Ele veio, para transformar vidas, para transformar situações, para resgatar pessoas e colocá-las na presença do Pai. Vamos adorar ao Senhor com mais uma canção, celebrando tudo aquilo que Jesus fez, e você terá um Natal sobrenatural em 2024, será o melhor Natal da tua história, amém? Vamos celebrar ao Senhor. Ele é digno da nossa adoração, a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração nessa manhã. Nós te adoramos, Senhor. Os céus declaram a tua grandeza, e nós nessa manhã também declaramos o quanto tu és grande e maravilhoso. Aleluia. Os céus e o firmamento declaram quem tu és e quem sempre serás. A minha vida em todo o tempo declaro que fizestes e ainda farás. Verão, também, todos os povos tu me tem feito. Glória ao Senhor. Verão, também, todos os povos tu me tem feito. Glória ao Senhor. Aleluia. Venha ao Senhor, o nosso Deus, poderoso, poderoso. Aleluia. Venha ao Senhor, o nosso Deus, poderoso, poderoso. Os céus e o firmamento declaram quem tu és e quem sempre serás. A minha vida em todo o tempo declaro que fizestes e ainda farás. Venham também todos os povos, Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Venham também todos os povos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Venha ao Senhor, nosso Deus, poderoso, poderoso. Aleluia. Reina o Senhor, o nosso Deus, poderoso, poderoso. Aleluia. Reina o Senhor, o nosso Deus, poderoso, poderoso. Aleluia. Reina o Senhor, o nosso Deus, poderoso, poderoso. Sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá esta canção. O teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá essa canção. O teu louvor sempre estará em nossos lábios,